A paz do Senhor, hoje eu venho falar para vocês sobre inconstância. A inconstância foi algo que me pegou bastante desde o início da minha caminhada com Deus. Foi uma das coisas mais complicadas que eu tive que passar, porque eu não conseguia entender o desejo que eu tinha de não fazer as coisas que Deus me chamava para fazer. Eu não conseguia entender o porquê que eu precisava orar e ao mesmo tempo eu não sentia vontade de orar, ou então porque eu precisava ler a Bíblia e eu não sentia vontade disso. E eu vou deixar para vocês um versículo claro, que eu tenho certeza que vai abrir a mente de vocês, vai fazer vocês entenderem o que realmente é essa vontade de fazer o oposto do que você precisa fazer. Está em Gálatas 5:17, que diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então é justamente isso. A gente vive em um constante conflito. A gente vive constantemente lutando entre carne e espírito. E essa guerra e essa luta constante que a gente vive pode ser vencida com a ajuda de Deus. A gente pode deixar que o Espírito Santo nos guie de tal forma que mesmo sem vontade a gente leia a Bíblia. De tal forma que mesmo sem vontade a gente ore, a gente busque a Deus. E tem mais um versículo que eu quero deixar para vocês também. Está em Mateus 13:5, que diz: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Então é justamente isso. Já aconteceu comigo diversas vezes de eu querer viver uma vida com Deus, querer viver uma vida constante com Deus e viver justamente como essa semente. Brotou, deu alguns, quase parecendo que ia dar um frutinho assim, mas não deu certo, porque não tinha raiz. E qual é a raiz? O que eu quero dizer com isso? O que é que Deus quer dizer? O que Jesus queria dizer com essa palavra? O que ele queria dizer quando ele falava sobre raiz? A raiz é a raiz espiritual, que faz com que a gente frutifique, que faz com que a gente cresça espiritualmente. Então, quando a gente começa a viver uma vida com Deus, quando a gente começa a ler a palavra mesmo sem vontade, mesmo sentindo que não tá tão afim assim, mesmo sentindo que não tá com tanta vontade assim, mas a gente tem dentro de nós que a gente precisa fazer, que a gente precisa orar, que a gente precisa ler a Bíblia, é como se estivesse crescendo uma raiz dentro de nós, uma raiz espiritual, uma raiz forte, uma raiz firme em Deus, entendendo o porquê que fomos chamados, entendendo o porquê que fomos chamados para continuar firmes, para continuar meditando na palavra, para continuar buscando a palavra de Deus. Então é para justamente isso para que fomos chamados. Uma coisa bem interessante é que em toda a minha vida eu vivi em um lar cristão. Eu vivi em uma casa cristã, meus pais são cristãos, meu pai agora é pastor. Então eu cresci nisso, eu cresci nesse meio, mas isso não define nada. Então eu sempre vivia como essa semente. Eu tentava frutificar, eu tentava crescer, eu tentava ter uma vida espiritual, eu me animava, eu ficava feliz. Mas quando vinha um momento de dificuldade, quando vinha o sol, vamos dizer assim, eu ia murchando e ia desistindo. E aí que eu comecei a me tocar. E aí eu comecei a entender, que foi quando eu me batizei, eu comecei a entender que Deus nos chamou para ser fortes em meio à dificuldade. Deus nos chamou para ser constantes. Porque muitas vezes quando eu queria viver uma vida com Deus, queria viver uma vida de comunhão com Deus, eu buscava isso da forma errada. Então eu buscava quando eu estava com sentimento, eu ia por sentimento, sabe? Eu tô sentindo hoje, eu tô me sentindo muito bem hoje, então hoje eu vou ler a Bíblia. Tô me sentindo muito bem hoje, então eu vou orar. E era justamente dessa forma que eu vivia. E eu comecei a entender, a me tocar, que Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para viver por sentimento, pelo que a gente está sentindo hoje, pelo que a gente está sentindo amanhã. Ele chama a gente para, independente da situação, a gente viver com Ele, a gente viver uma vida de caminhada com Ele. Assim foi com Paulo, que no momento bom ele estava com Deus, no momento ruim também ele estava com Deus. Então essa é a importância da constância, essa é a importância da oração. É através da oração que nos mantemos firmes, que nos mantemos fortes e entendemos a vontade de Deus. E através da palavra também, somos alimentados, aprendemos mais sobre o que Deus quer que a gente faça, o que Deus quer que a gente viva. Então tá aí a importância da gente ser constante. Então tá aí a importância da gente dar raízes e raízes fortes e raízes fortificadas na palavra. Quero deixar para meditação também em Josué
lá no livro de Josué 1, Josué 1:8, que diz: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então vocês entendem como isso é importante? Vocês entendem a importância de meditar na palavra não só nos momentos oportunos, mas sempre. Vocês entendem a importância de ser constantes em Deus. Vocês entendem que Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Vocês têm entendimento que vocês não estão sozinhos nessa? Vocês têm entendimento que vocês não estão guerreando sozinhos, que vocês têm um Deus que pode ajudar vocês? Então é muito importante que vocês entendam isso, que vocês entendam que a constância não é algo fácil, mas que é algo necessário. É importante que vocês sejam constantes. Uma dica que eu dou pra vocês e que eu usei bastante na minha vida foi em pedir a Deus ajuda. Falar: Pai, eu não consigo. Pai, eu não sinto vontade. Pai, eu não tenho sentido aquela vontade de orar, aquela vontade de ler a Bíblia. E isso foi sendo concedido a Deus pra mim. Então, lentamente foi criando essa constância, essa vontade, esse entendimento. Eu não digo que é sempre que eu tenho vontade de ler a Bíblia, é sempre que eu tenho vontade de orar. Mas é aquele entendimento, sabe? Eu preciso, eu necessito. Sem isso, eu vou morrer. Então, entendam isso. Guardem essa palavra no coração. Sejam firmes, sejam constantes na palavra de Deus, porque dessa forma vocês vão prosperar não só fisicamente, mas espiritualmente também. Vocês vão crescer de forma inexplicável e vão frutificar de forma inexplicável. E eu não falo só de bens materiais, eu falo de bens espirituais. Então, se você quer ter uma vida de comunhão com Deus, se vocês querem ter uma vida de intimidade com Deus, tenham constância, sejam firmes, sejam fortes na palavra de Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir o que Ele diz, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Então, que vocês possam guardar essa palavra no coração, aplicar na vida de vocês. A paz do Senhor.